Pessoa, seja muito bem-vindo ao podcast Menos é Mais. Eu sou Elisan Correia e estou aqui hoje para falar contigo, meu queridinho, sobre o quê? Sobre timidez, sobre expressão, tá? Na verdade, o tema desse episódio hoje é praticamente o primeiro episódio, né? Ontem a gente fez um piloto, fez um testezinho ali, mas enfim, vou denominar, o nome dele vai ser como episódio 2, tá? E a ideia, o que eu quero trazer para você hoje aqui, sabe o que é, meu queridinho? Sabe o que é? É como você pode dominar sua timidez e se expressar melhor em 4 semanas. É isso mesmo, tá? Então já prepara esse teu corpite, já prepara essa tua alma para receber essa informação que eu quero te passar aqui, tá bom? Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, no dia 26, às 19 horas vai rolar o workshop Menos Timidez, Mais Expressão. E ele é justamente para você que quer lidar com essa tua timidez ou quer se expressar melhor, ou os dois, tá bom? Então vai funcionar para você, meu querido, vai funcionar para você, tá? Lembrando que esse episódio aqui vai ficar gravado, vai estar disponível no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Facebook e por aqui contigo no Instagram, tá bom? Então se você precisar sair agora de última hora, pode sair, não tem problema, e depois você volta, escuta, porque a informação que eu quero te dar aqui é muito importante, tá bom? Tá bom? Espero que a gente possa ficar junto nesses nossos almoços, ou pós-almoço, ou nesse horáriozinho gostoso, que é 12:30, ok? Vamos lá. Como que a gente consegue dominar a nossa timidez e se expressar melhor em 4 semanas? Será que isso é possível, Elisa? Mas é claro que é possível. Através de técnica, através de um passo a passo, você consegue dominar essa tua timidez e consegue se expressar melhor. É igual dirigir, gente. Você não sai dirigindo sem antes ligar o carro, tá? Não é eficiente você ficar empurrando o carro, você não é os Flintstones. Tá? Então, com comunicação funciona da mesma forma. Você precisa ter uma técnica, precisa ter um passo a passo para que você possa seguir. Você não vai colocar o chocolate antes da manteiga na hora que você está fazendo um bolo. Existe um passo a passo, existe uma regra para você seguir, tá bom? Quando eu falo de dominar a timidez, ela é a primeira coisa que você precisa ter nessa tua cabecinha jovem, tá? É a primeira coisa. Sem dominar a timidez, você não vai avançar, você não vai seguir em frente. Hoje à noite eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, vou contar um pouquinho da história de como eu consegui entender esse processo de timidez, de expressão, através de técnicas, tá bom? Então, se você não se inscreveu, o link na minha bio, vai lá, ou o link aí na descrição desse episódio, tá bom? E faz essa inscrição, que daqui a pouco eu vou enviar o e-mail da aula e aí você não vai mais receber. Aí eu fecho, tiro o link e pronto. Só quem tá lá cadastrado vai poder assistir, tá? Então assim que eu acabar esse podcast aqui agora, você vai lá e faz essa inscrição. É rapidinho, é o nome, e-mail e pronto. Ok? Ok? Tá bom, então vamos lá. Quando a gente fala de timidez, coloque na sua cabecinha. Quando a gente está falando de timidez, eu falei ontem, é como se fosse um alicerce, é como se ela fosse uma coisa, uma rocha, ou um asfalto, um concreto, alguma coisa que está ali e está impossibilitando de você se expressar melhor. E aí eu já falei como que a gente faz, como que a gente precisa identificar, né? Existem níveis de timidez e você precisa identificar qual é o seu nível de timidez para que você possa lidar corretamente com ele. Você não vai usar um martelo para você quebrar um concreto que precisaria de uma britadeira ou que precisaria de uma máquina, de um trator, tá? Você vai precisar usar a ferramenta correta e a ferramenta é a técnica, tá? Então, deixando claro isso aqui, eu quero ser direto aqui para ti e eu separei algumas coisas pra gente falar aqui. Tá? Uma das coisas que faz com que a gente seja tímido, que faz com que a gente tenha... Olha lá, Gustavo, você é tímido. Tudo bem, Gustavo, todos nós somos. Tá? Todos nós somos. Vai lá, faz a tua inscrição que hoje eu vou falar sobre timidez, vou te ensinar a como você encontrar a tua timidez. Tá? Qual que é o nível de timidez para você conseguir lidar com isso. Ok, Gustavo? Sem problema, tá? Muito obrigado. Vamos lá, seguinte... A gente precisa entender que algumas coisas nos tornam mais tímidos, algumas coisas aceleram ou potencializam essa timidez. E uma dessas coisas é você querer ser perfeito, tá? É a perfeição, não ser perfeito, divino, perfeito, não. É a perfeição nas coisas que você faz, tá? Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo prático aqui. Ontem eu tava arrumando um negócio aqui e quebrei esse tripézinho aqui, e eu adoro dar solução criativa para as coisas.
Já falei, sempre falo nisso, é bom que eu treino a minha criatividade. A Nora chama de gambiarra, eu chamo de solução criativa, tá bom? De alta performance, então, tô brincando, não tem isso não. É só de solução criativa mesmo, tá? É importante a gente ter essa solução criativa para algumas coisas, porque ela vai diminuir essa nossa ansiedade, que é o segundo ponto, que é o segundo passo, mas focando aqui na timidez, você precisa. Gente, não pode ser essa pessoa que vai querer tá tudo perfeito. Que vai querer que tudo esteja na tua mão, que tudo esteja ali bonitinho, que dê 100% certo. As coisas vão dar errado. Elas vão dar errado e você vai precisar saber lidar com aquilo. O cachorro vai latir, música vai tocar, vizinho vai gritar, casa vai cair, alguma coisa vai acontecer. E você, se você não souber lidar com isso, vai criar uma grande ansiedade. E às vezes você pode ter um preconceito com ansiedade. Tá? Mas ansiedade é aquilo que te torna o pensamento de agora para o futuro, que você vai ficar só pensando naquilo, pensando na viagem que você vai fazer, você vai ficar pensando na palestra que você vai dar, você vai ficar pensando na reunião que você vai fazer, você vai ficar pensando naquela conversa que você vai precisar ter com teu filho, com tua esposa, com teu marido. E aí você vai começar a trazer uma ansiedade grande e você vai ficar, meu Deus do céu, oh, meu Deus, você esquece do momento agora. Ou seja, você esquece das ferramentas que você pode utilizar agora para que você consiga reduzir essa tua timidez, para que você consiga se expressar melhor. Se a gente chegar todo ansioso, todo, meu Deus, não vai fluir da maneira que deveria fluir, tá? Quando você vai fazer uma entrevista e tá muito nervoso, transparece. Transparece esse nervosismo. Quando você vai fazer um vídeo, quando você vai fazer uma live, ou quando você vai fazer qualquer coisa, vai transparecer esse nervosismo. E como que você reduz isso? Você reduz usando técnica, meu querido, usando técnica, tá? Você utiliza a técnica para que você possa reduzir e dominar essa tua timidez. De novo, usando uma metáfora aqui do carro. O carro, ele não diz quanto ele quer ir por hora. É você que define aquilo. Você acelera, você freia, você acelera, você freia. Você que guia o carro, você domina o carro. Quando você não domina a tua timidez, ela te domina. Ou seja, se você não consegue saber a velocidade que você está indo, se você não consegue saber a forma, a direção para onde você está indo no teu carro, ele vai te dominar. E não é isso. É você dominar, tá? Parece ser uma palavra bruta, uma palavra grosseiro. É grosseiro mesmo. É para ser grosseiro mesmo. Você precisa dominar a tua timidez para que você consiga se expressar melhor. Indiferente do que você queira fazer. Se você quer atuar, se você quer se destacar na tua empresa, se você quer fazer uma entrevista de emprego melhor, se você quer contratar pessoas eficientes para que ela... Sabe, tem tudo, gente. Ok? Tudo isso você vai precisar dominar a tua timidez para se expressar melhor. Ontem eu falei que existem 5 níveis, que eu costumo separar por 5 níveis de timidez. Existe um nível de timidez que é muito perigoso, eu vou destacar melhor ele lá no workshop, tá? Lembrando, se não foi, vai lá na minha link da bio, se inscreve e faz. Daqui a pouco vou fechar essas inscrições pro workshop gratuito, tá? Só quero lá quem tá realmente comprometido. O que acontece? Quando você tá nesse nívelzinho de casquinha de ovo, que eu chamo, é nível da casquinha de ovo. Quando você tá nesse nível, você acaba não percebendo algumas coisas. E algumas coisas que podem te tornar uma pessoa chata. Eu vou dissecar mais lá no workshop. Mas entenda que, vou dar um exemplo prático. Tava eu lá na minha empresa, a gente estava contratando um pessoal para vendas, né, tranquilinho. E aí, de repente, eu começo a ouvir uns barulhos lá fora. Falei, nossa, meu Deus, tá acontecendo... O que tá acontecendo lá fora? Tem um monte de gente lá fora. Aí eu pensei, deve ter umas 5 ou 10 pessoas. Eu imaginei, poxa, não era entrevista coletiva, era uma entrevista de 1 a 1. Como que tem tanta gente assim lá fora? Aí beleza, quando eu tava saindo, quando eu olhei no corredor, apareceu um rapaz assim e falou, pera, sabe? Pera. Muito expansivo, rapaz, muito, né? E, pera, que ela tá passando batom aqui, já vai. Aí eu fiquei, me impactou de uma forma que eu não esperava. Sabe? Aí a menina pegou, entrou, foi lá fazer entrevista e tudo mais. E ela era uma pessoa muito expressiva, só que ela tinha uma timidez de um nível de casquinha de ovo. Ou seja, ela falava o que ela pensava. Ela falava tudo aquilo que vinha na cabeça, ela simplesmente falava. Falava. Tá? E aí, o que aconteceu? Isso causa uma impressão negativa. Você quer causar impressões diferentes, você quer se destacar numa entrevista de emprego, por exemplo. Só que não se destacar dessa forma, porque essa é uma forma negativa de se destacar. Tá? Se tiver alguma dúvida, manda aí que eu respondo. Até no gravado aí eu procuro responder você, tá? Mas enfim, entenda, gente, que se você não domina, se você é até uma pessoa que tem zero timidez, que é aquela casquinha de ovo, você precisa saber se expressar aí que você precisa saber se expressar.
Eu tenho uma história minha, pessoal, que eu cheguei nesse nível de casquinha de ovo que não tava nem aí, e aí isso me prejudicou em algumas coisas. Eu vou contar uma história dessas lá no workshop de como que isso me prejudicou, tá? Então, faça a inscrição, gente. Eu vou ficar aqui o tempo todo falando pra você fazer a inscrição, porque eu separei as aulas e elas estão incríveis, tá? É hoje, daqui a pouco, às 7 horas da noite vai começar a primeira, e lá eu vou te ensinar a definir qual que é o teu nível. Se você é casquinha de ovo, se você é martelo, marreta, britadeira, ou se você vai precisar de um trator para lidar com essa timidez, tá? Cada caso precisa de ferramentas específicas, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui. Ok, entendemos isso, gente. Estamos entendidos sobre isso. Agora, eu quero falar para você o próximo passo, porque como eu falei, quando você tem uma timidez muito grande, quando você fica pensando, antecipando as coisas, vem o quê? Vem a ansiedade. Em ansiedade, existem técnicas para você conseguir dominar a tua ansiedade, para você conseguir reduzir ela. É lógico que tem níveis, né, de ansiedade, tem os níveis de ansiedade que são aqueles níveis extremos. Eu fiz um vídeo inteiro de 40 minutos. O meu amigo falou que dá gatilho até, tanto tempo que tem o vídeo, mas é importante, se você tem um grau de ansiedade muito elevado, que você assista, para você conseguir entender como que você pode reduzir ela antes dela ficar atacada, tá? Você precisa fazer isso, e uma das coisas que eu falo lá para você reduzir a ansiedade é você ter um hobby. Ok? Eu estou super estressado aqui, que estava separando as aulas aqui, e não consegui treinar. Não fiz o meu boxezinho de semanal, diário. E aí eu fiquei muito estressado, estressadaço, assim, sabe? Então, às vezes eu preciso extravasar na bicicleta, no boxe, enfim. Você precisa ter um hobby para que você consiga gastar a tua energia, focar, tirar o teu pensamento daquilo que tá te trazendo essa ansiedade, aquela coisa que, nossa, vai ser a aula e precisa ser perfeita. Não precisa ser perfeita. Ela só precisa acontecer. E precisa acontecer da maneira com que eu estou planejando. Ah, mas precisa ser perfeito da maneira que você... Não, eu já estou planejando ela com alguma interferência externa, com o vizinho ligando o som, os cachorros latindo, a luz caindo, eu já estou planejando tudo isso. Tá? Então, meu Deus, precisa ser perfeito? Não, você só precisa saber que você não vai conseguir executar tudo aquilo que você quer executar da maneira com que você quer executar. E para isso você se antecipa. Você antecipa e planeja algumas coisas que podem dar errado, tá bom? Isso é uma das coisas, tá? E a ansiedade, existe várias técnicas para você poder lidar. E tem técnicas de respiração, técnicas mais práticas, mais, né? Você pega assim, já faz, reduz, que nem a 555 que eu já ensinei, tá tudo lá, tá bom? Tudo lá. Muito obrigado, Lucimara, muito obrigado. Eu percebo que está te ajudando. Você está gravando seus vídeos, está fazendo suas aulas ao vivo. Quem conhece a Lucimara sabe que ela tinha um medo de câmera que, meu Deus do céu, ainda tem, mas estamos lidando com isso, estamos aprendendo a dominar isso, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Depois da ansiedade, né, quando a gente lida com essa nossa ansiedade, o que vem? A gente precisa saber se expressar. Porque, que nem eu falei, não adianta nada você não ser tímido e não saber se expressar. Você vai ser aquela pessoa evasiva, vai ser aquela pessoa invasiva, na verdade, né? Você vai ser uma pessoa que vai estar, sabe, aquela pessoa chata, a pessoa chata que você fala, ai meu Deus, de novo, lá vem fulano chato, fulano chato, sabe de tudo, sabe, não seja essa pessoa. E, eu não consigo controlar eles, eu nasci assim, a minha timidez é lá embaixo, eu falo o que eu penso, tá? Existem técnicas para que você consiga ter essa relação de interpretação consigo, tá? Você precisa ter essa interpretação para que você consiga falar melhor, para que você consiga se expressar melhor, tá? Então, existem técnicas, vai lá, faz as técnicas e beijinho na alma, sabe? Você conseguiu, tá? Conseguiu dominar essa tua expressão. Ok? Então precisa. E eu sempre abordo a expressividade, essa expressão, de 3 aspectos. Existe o aspecto de linguagem, né, que é o nosso vocabulário. Existe a nossa voz, o nosso tom de voz, pausa, esse tipo de coisa. E existe também a nossa expressão corporal. O corpo fala, gente. Meu Deus, como o corpo fala. Como eu tô treinado, já tô há 14 anos trabalhando com teatro, esse tipo de coisa, eu consigo perceber na hora que a pessoa tá tímida. Você vê alguns detalhes. Um é a voz embargando, aquela voz que dá aquele nó na garganta, que a pessoa... Ai, meu Deus do céu. Outra a pessoa que tá... A pessoa fica travando, sabe? A pessoa fica travando. Você já percebe ali que a pessoa tá um pouco, né? E é normal, gente. É normal. Lá no workshop eu vou te explicar o porquê que é normal. Por que essa timidez, por que esse medo de falar em público, esse medo de se expressar, de se expor... É normal nas pessoas. E por isso que você precisa dominar a tua timidez para que você consiga
se expressar melhor, tá? Tudo vai sempre partir da timidez. Ah, eu não sou tímido, Elisan. Tem alguma coisinha aí que deve estar te travando, sabe? Eu posso te sugerir um exercício. Você vai falar assim, não vou fazer exercício porque eu não preciso. Tem alguma coisa ali já falando pra você, e você vai aprender isso na aula de amanhã. O que tá falando no teu ouvidinho pra você ficar aí com esse bloqueio, tá? Eu vou explicar detalhadamente como que você encontra todos esses teus bloqueios, tá bom? Tá, partindo daqui, a gente vai para interpretação, que é um último apanhado das coisas. Porque a interpretação não é atuação, tá? Atuação também é interpretação, mas interpretação não é só atuação. Separe isso. Quando eu falo de interpretação, eu estou falando de interpretação de texto, estou falando de falar em público, de como se comunicar melhor, de expressar aquilo que você está sentindo. Tá? Quando eu estou falando de interpretação, é tudo isso. É uma junção de oratória, de retórica, de falar bem, de anáfora, de tudo, tá? De tudo. Então, tira esse teu preconceito de que interpretação é só atuação. Não é, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, manda aí. Manda pra gente aqui, tá? Se você está escutando isso aqui no Spotify ou no Deezer, saiba que eu estou fazendo essa gravação ao vivo pelo Instagram. Meio-dia e meio, estou procurando trazer aí durante essa semana. Quero ver se eu consigo trazer datas fixas, segunda e terça, ou segunda e sexta, terça, não sei o que, tá bom? Para ficar mais fácil para você. Mas siga lá o Instagram, é @elisan_jr, tá bom? Tá? Então, assim, vamos entender, gente, que quando a gente está falando de interpretação é a soma de tudo isso. Para que você possa ter uma interpretação, para que você possa conseguir se expressar, para que você consiga se expressar melhor, você vai precisar do quê? Você vai precisar dominar a tua timidez, vai precisar passar pela tua ansiedade, vai precisar se expressar melhor para daí no fim conseguir ter essa interpretação, para que você possa resumidamente isso aqui, e colocar ela em palavras, aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo. É muito importante, eu já falei, é um dos maiores problemas das pessoas. Isso é um dos maiores problemas do ser humano, porque ele não consegue interpretar. Todo mundo tem falha de interpretação, eu tenho, todo mundo tem, não existe uma pessoa que não tenha. Tá? Então, quanto menos você deixar aberto a tua explicação, o que você está falando, aquilo que você está expressando, menos vai ter esse trabalho de interpretação da pessoa do outro lado. Se você já sabe que a pessoa tem problema de interpretação, por que você vai deixar tão aberto assim? Vocês vão ter uma falha na comunicação. Tá? Então entenda que você pode sempre se expressar melhor através de técnicas. Você pode dominar a tua timidez através de técnicas. Ok? Tá bom? Estamos entendidos? Ó, eu quero te fazer novamente o convite. Hoje no caso dia 26, amanhã dia 27 e depois de amanhã dia 28 vai rolar o workshop gratuito Menos Timidez, Mais Expressão. Lá a gente vai abordar tudo isso. Tudo isso, eu vou te passar técnica, coisa prática para você pegar e fazer comigo. Na hora ali, bonitinho. Elisan, não vou poder comparecer às 7 horas da noite, às 19 horas, eu não vou poder aparecer. Não tem problema, vai ficar gravado. Tá? Vai ficar gravado, ok? E a tua inscrição para esse workshop gratuito vai até às 4 horas. Às 4 horas eu vou enviar o link das aulas e vou enviar as 3 aulas já, direto. O link das 3 aulas. Vai ser ao vivo, mas vai estar lá o link. E se você não se cadastrar até às 4 horas, você não vai entrar. Então, se você está ouvindo isso aqui agora, parabéns, você ainda tem chance. Agora, se você não tiver, paciência, tá bom? Eu não sei quando que vai rolar outro workshop desse, porque as aulas estão incríveis. Incríveis, tá? Não deixa para depois para você aprender a lidar com a tua timidez, para você se expressar melhor. O custo de oportunidade que eu vou falar lá, custo de oportunidade perdida, coisas que você perdeu, que você deixou de ver, é gigante, tá? É muito grande mesmo. São coisas que são coisinhas pequenininhas que começam a fazer abrir um leque, abrir um espaço gigante entre aqui, tem um vácuo ali, sabe? Pensa na direção. Você seta a tua direção para daqui 100 km. Você está voando. Daqui 100 km. Se você muda aqui, ó, agora, 1 metro, você muda 1 metro aqui, lá na frente vai resumir em não sei quantos metros de erro. Então, precisa setar. E como que você seta essa tua direção? Com as técnicas. Você vai saindo do caminho, técnica de novo, aí você volta pro caminho. Aí vai saindo de novo, técnica, e assim você vai, para você ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais clara, uma comunicação criativa, seja lá o que você queira chamar, tá bom? Precisa de técnicas para que você consiga fazer isso, ok? Então, quero agradecer do fundo da minha alma aqui, do meu coraçãozinho, por você ter escutado esse podcast até aqui.
tá bom? Muito obrigado mesmo. E eu vou ficando por aqui. Esse aqui é o podcast Menos é Mais. Compartilha com seus amigos, manda aí pra galera. Me siga nas redes sociais, procura por Elisan Corrêa, você vai ver um garoto formoso, bonito, jovem. E aí você segue esse garoto que ele vai estar falando sobre timidez, expressão, interpretação, teatro, o que for, para que você consiga se comunicar melhor, tá bom? Um beijo pra você e até a próxima.